Bom dia, os irmãos. Vamos dar início ao culto ao Senhor, lendo o Salmo de Romagem 121. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Os irmãos podem ficar em pé. Amada Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graças, Senhor, por mais uma vez Tu nos dá essa oportunidade, Senhor, de te adorar junto com nossos irmãos. Te agradecemos porque Tu nos tem trazido em meio, às vezes, tantas dificuldades, Senhor. Tu tens sido fiel conosco, nos ajudando. Te louvamos, Senhor, por essa oportunidade de te louvar, de ouvir a Tua palavra, de ter comunhão com nossos irmãos, Senhor. Porque é bom estar ouvindo a Tua palavra junto com nossos irmãos e te adorando, Senhor. Nos concede um culto, Pai, sem nenhum impedimento, que os nossos pensamentos estejam ligados no trono e que nada venha impedir, Senhor, a adoração a Ti. Perdoa nossos pecados, perdoa-nos, Senhor, porque somos humanos, somos pecadores, e necessitamos do Teu perdão, da Tua bondade e misericórdia, Senhor. Não somos perfeitos, mas a nossa perfeição está em Cristo, Pai, a qual nós adoramos e a quem cremos e temos esperança, Senhor. Nos abençoa, abençoa os irmãos que estão em outras congregações irmãs, os pastores que vão dar início também ao culto a Ti, Senhor. Ajuda-os, ajuda os pregadores a expor Tua palavra e aplique, Senhor, em nossos corações. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Vamos louvar a Deus com o hino 16. Seja louvado o Deus Supremo, Deus revelado, Emmanuel, onipotente, glorioso.
Vamos ler a lei do Senhor em Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há acima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Vamos ler o dia do Senhor 4. Dia do Senhor 4. Mas Deus, pergunta 9, mas Deus não age injustamente com o homem ao exigir em sua lei aquilo que o homem não consegue cumprir? Resposta: não, pois Deus criou o homem de tal forma que ele é capaz de a cumprir. Mas o homem, sob instigação do diabo, em desobediência deliberada, privou a si mesmo e a todos os seus descendentes destes dons. Pergunta 10. Permitiria Deus que uma tal desobediência e apostasia ficasse sem castigo? Resposta: certamente que não. Pois tanto o nosso pecado original quanto os nossos pecados presentes o deixaram terrivelmente irado. Por isso, ele os castigará com justo juízo, agora e eternamente, conforme declarou: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Pergunta 11. Mas Deus não é também misericordioso? Resposta: Deus é verdadeiramente misericordioso, mas também é justo. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena mais severa, quer dizer, com o eterno castigo do corpo e da alma. Vamos louvar a Deus com o Salmo 119A. Salmo 19A. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma.
Passamos a leitura da pregação nessa manhã no Salmo 85. Salmo 85. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó. Perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimite-a toda, do furor da tua ira desviaste. Restabelecei-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia, e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caíam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, do céu a justiça baixa o seu olhar. Também, ó Senhor, também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Confissão Belga, artigo 20. A justiça e misericórdia de Deus em Cristo. Cremos que Deus, que é perfeitamente misericordioso e justo, enviou seu Filho para assumir a mesma natureza em que se cometera a desobediência, para fazer satisfação nesta mesma natureza e suportar o castigo do pecado através do seu sofrimento e morte muitos amargos. Deus assim manifestou a sua justiça contra seu Filho, quando colocou sobre ele as nossas iniquidades e sobre nós, que éramos culpados e merecedores da condenação eterna. Derramou a sua bondade e misericórdia. Por amor perfeitíssimo, ele entregou o seu Filho para morrer por nós e o ressuscitou para nossa justificação, a fim de que, por ele, possamos obter imortalidade e vida eterna. Amados irmãos em Cristo Jesus, estamos reunidos para nos encontrar com Deus. Pode parecer uma pergunta incomum, mas que tipo de Deus? Como é Deus? Como é Deus? Aquele a quem oferecemos orações, confissões, presentes? É algo para que nós possa pensar. Mas não apenas na adoração pública.
mas em nossa devoção pessoal. E essa devoção é por toda a semana. Ao ler a palavra dele e ao servir Deus por meio do seu dia todo do trabalho. Que tipo de Deus é o nosso Deus? Reflita sobre o seu poder. Pense em sua fidelidade. Reflita sobre sua paciência, compaixão e eternidade. É tão bom para nós meditar no caráter de Deus. E hoje recebemos alguma ajuda do catecismo. Desde o primeiro dia do Senhor, o catecismo trata de confortar e guiar-nos como crentes. No entanto, é uma confissão centrada em Deus, pois os dois sempre andam juntos. Quanto mais sabemos sobre o nosso Deus, mais seremos encorajados a segui-lo. No dia do Senhor de hoje, algumas das muitas características de Deus são exploradas. Como é Deus? O dia do Senhor 4 menciona que nosso Deus é um Deus de justiça e um Deus de misericórdia. Leia novamente e você verá a referência ao desagrado de Deus com o pecado, a punição de Deus pelo pecado, os santos requisitos de Deus e até mesmo a majestade suprema de Deus. Com essas verdades, entramos na sala do trono celestial de Deus. Quando olhamos as Escrituras, encontramos o Deus Santo que nos salva do pecado e nos dá uma nova vida. Como é possível que Deus, o Deus Altíssimo, se interesse por nós que somos pecadores? Como Ele pode nos salvar? E não basta responder que Deus faz isso porque é Deus e porque Deus é amor. Deus é amor realmente, mas Deus também é justiça. Deus também é justo. Então, como pode sua justiça perfeita permitir que malfeitores como nós andem livre? Isso é o que consideramos no dia do Senhor 4, com a ajuda do Salmo 85. E eu vos proclamo a palavra de Deus no seguinte tema. Tema: misericórdia e verdade se encontraram. E vamos ver isso em 3 pontos. Primeiro, a misericórdia divina. Segundo, a verdade de Deus. E terceiro, o seu encontro perfeito em Cristo. A misericórdia de Deus. De vez em quando, você descobrirá que um dicionário é muito útil na sua vida. Às vezes é bom começar com uma definição, de forma, se você mencionar um termo-chave, todos saberão do que você está falando. Então, o que é misericórdia? Um dicionário diz que misericórdia é compaixão ou tolerância demonstrada por um a outro, especialmente um ofensor, que está em seu poder e não tem direito à bondade. Gosto dessa definição porque enfatiza como a misericórdia não é merecida por aqueles que a recebem. E a misericórdia é inesperada, porque você está totalmente sob o poder ou autoridade de outra pessoa. Ele possui as chaves da nossa liberdade e não temos direito à sua bondade. Provavelmente, a melhor maneira de entender a misericórdia é ver a misericórdia em ação. Digamos que haja um criminoso, como diz a nossa definição. Um criminoso que foi considerado culpado. Este criminoso sabe que será punido por seus crimes. E será punido mesmo severamente. Quando chegar ao tribunal para ser sentenciado, ele não terá nada a dizer.
não tem nenhuma desculpa. Não pode pleitear circunstâncias especiais. Não pode pedir piedade. Mas por alguma razão, o juiz decide mostrar misericórdia. Talvez ele esteja de muito bom humor hoje, ou veja no agressor algo que ninguém consegue ver. Seja qual for o caso, ele impõe uma sentença mais leve do que aquele homem merecia. Ou imagine que ele até o deixa ir embora, solta o culpado na rua. O juiz teve o destino do infrator em suas mãos, e ele foi movido a mostrar compaixão, imerecida e inesperadamente. Como exemplo, estamos chegando perto da ideia não apenas da misericórdia em geral, mas da misericórdia de Deus. O Senhor nosso Deus tem muitas qualidades e nunca diremos que uma qualidade é mais importante do que a outra. Mas entre os atributos de Deus, pelo menos da perspectiva dos pecadores humildes, a misericórdia de Deus é imensa. Pense em como o Senhor se revela a Moisés em Êxodo 34. Um pouco antes, Moisés pediu para ver a glória de Deus. E ele pediu porque queria receber a confirmação de que o Senhor ainda estava com os israelitas, para salvá-los e protegê-los. Moisés queria essa garantia porque Deus realmente tinha todos os motivos para abandonar o povo de Israel. Por tantos anos, eles foram um povo resmungão e reclamante. Eles mostraram sua desobediência em cada passo da jornada do Egito para a terra prometida. Pouco depois atrás, havia sido o pior momento de sua rebelião até então. Quando eles fizeram um bezerro de ouro e o adoraram, e o fizeram ao mesmo tempo em que Moisés estava recebendo a lei da aliança de Deus na montanha. Aqui estava o Senhor, estabelecendo os termos do pacto da graça, e eles estavam correndo rápido para o outro lado. Naquele dia, Deus havia chegado tão perto de destruí-los, mas ele cedeu apenas por causa da súplica de Moisés. Agora, Moisés quer ter certeza de que Deus ainda está com eles e por eles. Deus concorda com este pedido, dizendo que ele revelará a sua glória a seu servo. Mas quando chegar a hora, a revelação da glória de Deus não assume uma forma física deslumbrante, como uma erupção vulcânica ou fogos de artifício deslumbrantes no céu, pois a glória de Deus reside em quem Ele é. Sua glória é seu caráter abençoado como Deus. Portanto, é o que acontece na montanha. O Senhor passa diante de Moisés anunciando o seu nome, apresentando-se a Moisés. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia, fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Êxodo 34, 6 e 7. Você ouviu a primeira palavra que Deus aplica a si mesmo? Deus é misericordioso. Ele não esmagou seu povo, não rejeitará esses adoradores de ídolos, mas é misericordioso. Vemos a mesma misericórdia no Salmo 85. Este salmo, como muitos outros, não explica por que foi escrito. Alguns comentaristas acreditam que o salmo foi escrito em uma época em que era oprimido por um inimigo regional, como os fariseus, ou melhor, como os filisteus. Outros sugerem que foi escrito logo após o retorno do exilado
dos cativos de Babilônia. E acho que isso parece provável. Deus mostrou grande misericórdia ao restaurá-los do exílio, mas a terra não era a mesma. E essa era a luta. A terra estava em ruínas, coberta de vegetação e destituída, uma sombra da antiga glória. Ao mesmo tempo, quando colocamos nosso coração no Senhor, as circunstâncias externas não são tão importantes quanto parecem à primeira vista. Apesar de seu humor de dor e desapontamento, o salmista começa com as grandes coisas que Deus fez. Observe o sextuplo, que diz: tu tens, no versos 1 a 3, no Salmo 85, diz: favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste o seu pecado todos, a tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. O salmista meditará sobre este feliz assunto. Mesmo em problemas de Israel, ele quer se lembrar do tipo de Deus que eles adoram. O Senhor ainda é o Deus que age por seu povo, o Deus sempre gracioso, pois ele não precisava trazê-los de volta, mas poderia tê-los deixado em cativeiro. Depois de todos os seus pecados e quebra de aliança, Deus estava no direito de ir embora, mas ele não fez isso. Ele não faz. Pois o salmista continua: perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. Salmo 85, 2. Bem no centro de todas as dificuldades estava o problema do pecado. Nos 70 anos de exílio, Deus os estava punindo por sua desobediência. No entanto, Deus em misericórdia também perdoa seu povo. Literalmente está escrito: ele remove o pecado. Como retirar 10 toneladas de fardo, e ele cobre o pecado, mesmo com sacrifício expiatório de sangue. E ele faz inteiramente. Você cobriu todos os seus pecados. Que presente! Deus não perdoa algumas de nossas transgressões, as respeitáveis, enquanto ele deixa as realmente feias e vergonhosas por nossa conta. Não, se nos arrependermos, receberemos o perdão completo de todos os nossos pecados. Embora seja um fardo quase pesado demais para ser removido, embora seja uma mancha quase muito feia e profunda para encobrir, Deus perdoa e cobre. O salmista se lembra de como Deus foi bom para o seu povo. E quando você acabou de receber um grande favor, quando alguém já deu um passo a mais, você não quer pedir mais nada. Mas o salmista faz mais um pedido. Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Apesar das riquezas da misericórdia de Deus, houve um declínio entre o seu povo. Eles estão de volta à terra, adorando no seu templo, mas eles estão um pouco preocupados. Eles estão desanimados, estão cansados da luta constante, perturbados por memórias de pecados passados e talvez assombrados pelos pensamentos de mais punições. Por isso, o salmista pede renovação na terra. A renovação em seus corações. Não nos farás reviver, Senhor? Reviva-nos. Não é suficiente ser libertado de nosso cativeiro e teus pecados perdoados?
também precisamos da restauração da alegria, da restauração da fé e da restauração da santidade. E se algum dia seguirmos em frente e crescemos na fé e melhoramos em seguir a Cristo, dependemos inteiramente de Deus para nos mudar. Reviva-nos de novo. Em seguida, vem o pedido do favor de Deus. Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Não temos direito à bondade de Deus. Como pecadores, não cabe a nós exigir. Então, isso é tudo o que podemos fazer. A misericórdia de Deus é nosso único pedaço de esperança, nosso salva-vida. Como o catecismo pergunta, mas Deus não é também misericordioso? E Ele é realmente misericordioso. A palavra misericordioso é rica em português. É ainda mais em hebraico. A palavra traduzida como misericórdia carrega o sentido de compromisso. Não é apenas um caso. Quando um juiz mostra clemência para um criminoso sortudo, o termo hebraico para misericórdia significa amor leal ou amor infável. Agora, quando queremos pedir misericórdia ou ajuda a alguém, especialmente pela terceira ou quarta vez, ficamos preocupados em ser um saco, cansá-lo, irritá-lo. Mas a misericórdia de Deus nunca falha. Sua graça não pode ser exaurida. Em sua culpa e problemas, saiba que Deus continua mostrando compaixão por aqueles que o temem. Esta é a fidelidade da aliança de Deus. Não por nossa causa, mas por causa de si mesmo. Ele terá misericórdia permanente. No entanto, nunca é uma misericórdia sem verdade. E vamos ver o segundo ponto que diz: a verdade de Deus. Se eu consultar meu dicionário novamente, vejo que a verdade significa que qualidade ou estado de ser verdadeiro ou preciso. A verdade é ser medida por um padrão mais elevado. Por exemplo, palavras de um filho para os pais podem ser consideradas honestas ou desonestas. Uma reportagem da mídia pode ser considerada genuína ou talvez considerada uma notícia falsa. Uma decisão em um tribunal é justa ou injusta. Então, nosso Deus é um Deus de verdade? Para Ele, não existe um padrão pelo qual Ele possa ser medido, pois o próprio Deus estabeleceu o padrão. Ele é a verdade. Mas o que podemos fazer é olhar o que Deus disse, o que Ele prometeu, decretou e ordenou. E o próprio Deus cumpre isso? Deus é sempre fiel à palavra que Ele falou? Deus é verdade. Dito de uma forma, Deus é justo. Ele sempre mantém o padrão perfeito de sua palavra. E essa realidade tem dois efeitos muito diferentes sobre nós como pecadores. O primeiro efeito é um grande conforto, pois não é maravilhoso saber que podemos contar com Deus? Se Deus disse algo, se Ele prometeu algo, então podemos construir nossas vidas sobre isso, como diz Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Deus falou, e Ele fará isso bom.
Pense em qualquer uma das promessas de Deus e tenha certeza de que Ele certamente cumprirá as suas promessas. Mas o segundo efeito da veracidade ou justiça de Deus é o medo. Devemos temer e tremer diante do Deus justo, porque Ele disse que o pecado humano deve ser punido com castigo eterno. Ele disse que o pecado merece a morte, que os pecadores devem ser expulsos da sua presença. Como diz, e voltemos a Êxodo 34, quando Deus revela a sua glória a Moisés. Depois de falar sobre a sua misericórdia abundante, o Senhor também diz isso, que Ele, de forma alguma, inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado. Porque Deus não pode. Deixe-me explicar isso. Quando estamos com problemas, todos esperamos por clemência. Por exemplo, se formos parados por ultrapassar a velocidade máxima da estrada, esperamos que o policial nos deixe mesmo assim ir embora. Quando a criança quebra um jarro ou joga a bola na sala, elas esperam que a mãe ou o pai não dê muita importância a isso. Portanto, essa culpa nós perguntamos, se Deus é tão bom e misericordioso, não pode permitir que nossa desobediência fique impune? Esse é o pensamento por trás da pergunta 10 do Catecismo, que diz: Deus permitiria que tal desobediência e apostasia ficasse sem castigo? Deus sabe que pecamos, mas Ele tem que nos penalizar? Ele não poderia simplesmente deixar para lá? Deus não pode. Ele não pode. Porque nosso Deus é um Deus de justiça infalível. Ele sempre age de acordo com o que é certo. Sempre mantém seu padrão perfeito. Se Deus permitisse que um pecado, mesmo um, ficasse impune por meio desse ato, Ele contradiria a sua majestade suprema. Ele é santo. Então não pode tolerar o profano. Ele é justo. Por isso deve odiar o que é injusto. Ainda hoje o pecado, em qualquer forma e em qualquer grau, é considerado alta traição contra o céu. Por esta razão, continuamos encontrando ira no Salmo 85. Está lá no verso 3. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. As invasões babilônicas, os cercos, os massacres, a longa marcha para o cativeiro, os anos de cativeiro, tudo isso foi o desagrado de Deus. A ira de Deus foi retirada e posta de lado. Mas lembre-se disso. Por que Deus ficou tão irado? Por causa do pecado. Por desobediência. O povo ofendeu profundamente a santidade de Deus. E assim mesmo, agora, eles perguntaram: estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? O martelo cairá novamente? As coisas nunca vão melhorar? Porque Deus é Deus. Ele se irrita com qualquer coisa que vá contra a sua vontade revelada. O catecismo diz que os nossos pecados deixam Deus terrivelmente irado. Então, para onde nós podemos ir? Que opções nós temos? O catecismo tenta com a pergunta 11. Mas Deus também não é misericordioso?
Ele não vai ceder. Esse Deus que é amor não vai ceder. Ele não pode simplesmente olhar para o outro lado. Mas a porta está fechada. Deus é verdadeiramente misericordioso, mas também Ele é justo. A sua justiça requer que o pecado cometido contra a sua suprema majestade seja castigado também com a pena severa. Quer dizer, com o eterno castigo do corpo e da alma. O pecado cometido contra a santidade infinita de Deus requer punição infinita. Parece que chegamos a um beco sem saída. Literalmente, sem saída. Mas não é que o catecismo nos deixa. Se você ler nas entrelinhas deste dia do Senhor 4, verá que o catecismo está nos levando a algum lugar. Está nos levando ao Evangelho, apontando-nos silenciosamente para a cruz. É mostrar que Deus mostra misericórdia junto com a verdade. E vamos ver isso no terceiro ponto. O seu encontro perfeito com Cristo. Ao dirigir sua oração a Deus, o salmista se prepara para receber uma resposta. E ele sabe qual será a resposta, porque conhece a Deus, que diz: escutarei o que Deus, o Senhor, disser, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos. Salmo 85:8. Embora Deus esteja irado, ele se aproxima com palavras de reconciliação e cura. Em vez de inimizade contínua, haverá uma bela paz. Como isso pode ser? É porque a misericórdia de Deus é sempre mais forte do que a sua justiça? É porque, no final, o amor de Deus sempre supera a sua verdade? Porque Deus é Deus, não pode ser. Deus não pode entrar em conflito consigo mesmo, por uma luta de poder entre seu amor e verdade. Frequentemente, ficamos em conflitos. E ficamos em conflito, é claro. Podemos ser gentis e generosos uma hora, mas podemos ser também mal-humorados e egoístas 2 horas apenas depois. Geralmente, sem nenhum bom motivo, somos dessa forma. Nossa personalidade são coisas inconstantes, inconsistentes e contraditórias. Às vezes, apenas esperamos que o nosso lado bom supere o nosso lado ruim. No entanto, Deus é sempre constante em quem Ele é. Então, foi isso que aconteceu. Isso é o que torna a salvação possível. Encontraram-se a graça e a verdade. Salmo 85:10. Há uma convergência perfeita nos atributos de Deus. Uma harmonia incrível. Há uma harmonia maravilhosa e incrível em Deus. Existe uma unidade perfeita entre a misericórdia e a verdade. Ele puniu Israel. Essa é a sua justiça. Mas agora a sua ira foi embora. Ele irá mostrar-lhe novamente seu amor constante, pois a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. E onde a misericórdia e a verdade de Deus se encontraram de maneira mais maravilhosa? Na cruz de Cristo. Deus, desde o tempo da igreja primitiva, o Salmo 85 tem sido entendido como uma indicação da obra salvadora de Jesus. Queremos ver a justiça de Deus? Olhe para a cruz. Queremos ver a misericórdia de Deus? Olhe para a cruz.
E você quer ver como a misericórdia e a justiça de Deus podem se encontrar perfeitamente? Então, tudo o que temos a fazer é olhar para o Criador sofredor, ou seja, para o Cristo sofredor. Pois Jesus experimentou o quão verdadeiras são as Escrituras. É uma coisa terrível cair na mão do Deus vivo. Ele se colocou em nosso lugar para receber nossa justa penalidade pelos pecados. E assim Cristo experimentou o terrível desagrado de Deus por nós e em nosso lugar. Ele foi punido com as mais severas, isto é, com o castigo eterno de corpo e alma. Palavras humanas não podem descrever o que isso significa. Como seria se Deus tirasse sua presença de nós? Como seria não ter a bênção de Deus, o Espírito de Deus, não ser ouvido por Deus, a promessa de Deus de nos salvar? Cristo suportou esse terror e o suportou todo por nós. Por este mesmo Deus é movido por amor a um povo desagradável. Deus olha para nós e vê um povo que nada pode fazer por si, sujeito à maldição, digno de ira, destinado ao inferno. Mas Deus é movido por misericórdia pelos pecadores. Sua misericórdia é tão grande que na cruz ele não teve misericórdia do seu filho. Cristo foi amaldiçoado por Deus, para que pudéssemos ser ricamente abençoados para sempre. A Confissão Belga, no artigo 20, coloca isso de forma tão concisa. Deus, portanto, manifestou a sua justiça com o seu Filho, quando colocou sobre ele as nossas iniquidades. E sobre nós, que éramos culpados e merecedores da condenação eterna, derramou a sua bondade e misericórdia. Justiça e misericórdia, ao mesmo tempo, no mesmo fôlego, mostrado na mesma cruz. Em Cristo, elas se encontraram perfeitamente e se beijaram. A medida do ódio de Deus pelo pecado pode ser vista enquanto Jesus sofreu. E a medida do amor de Deus por nós pode ser vista da mesma forma. Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, quem é nosso Deus? Este é o nosso Deus. Ele é um Deus de misericórdia. E Ele é um Deus de verdade. E nunca há uma contradição entre os dois. Isso significa que podemos confiar neste Deus, pois sabemos que Ele é tão constante. Podemos adorar a Deus, pois Ele é tão majestoso. Podemos ir diante de Deus com confiança, pois sabemos que Ele é misericordioso e fiel. Irmãos, nessa semana que se aproxima, tire algum tempo para meditar no maravilhoso caráter de nosso Deus. Reflita sobre o seu poder. Pense em sua fidelidade. Reflita sobre sua paciência, compaixão e eternidade. Delicie-se com a verdade de Deus. Pois isso significa que sempre poderemos contar com a sua palavra. E abrace a misericórdia de Deus, pois sua misericórdia é infalível por amor de Jesus Cristo. Amém. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, te damos graças, Senhor, por essa manhã Tu nos ter trazido tão maravilhosa palavra, Senhor. Palavra que nos conforta,
palavras que nos dá esperança, palavras que nos fortalecem a fé, por tuas maravilhosas bênçãos, Senhor. As tuas promessas são verdadeiras e nós cremos que essas palavras, que essas promessas são fiéis, Senhor, pois somos pecadores e necessitamos da tua misericórdia. Sabemos de nossos pecados, sabemos que nós somos merecedores da punição eterna. Sabemos que não te agradamos como convém te agradar. Sabemos de nossos pecados, das nossas maldades, de nossos pensamentos, de nossas práticas, de nossas omissões, de nossas palavras que te ofendem, Senhor. Mas nós damos graças, Senhor, pela satisfação de Cristo Jesus, pela satisfação de teu Filho, porque foi por Ele que veio a nós a tua misericórdia. Ó Senhor, há momentos que não temos palavras para te agradecer tão grande bênção, Senhor, porque as palavras nos fogem, as palavras não são perfeitas, Senhor, a nossa oração não é perfeita, mas nós, humildemente, com a ajuda do Teu Espírito Santo, Senhor, te agradecemos por tudo que nos fizeste, mesmo nós não merecendo nada. Tu foste, Tu és e continuarás sendo fiel, Senhor, a Tuas promessas. E nós cremos nas Tuas promessas e nos asseguramos na Tua bondade também, Senhor. Continua nos fortalecendo, nos ajudando, dando força àqueles que estão sem força, guardando-nos da maldade, livrando-nos do mal, Senhor. Te louvamos, Pai, por Tuas bênçãos e promessas. Perdoa nossos pecados, perdoa nosso mal, Senhor, que temos feito, em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus, irmãos, com o Salmo 96 e vamos entregar nossas ofertas. Salmo 96. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor em o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória
irmãos podem ficar em pé. Vamos receber a bênção do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com vosso espírito. Amém. 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 Os irmãos podem sentar.